No vídeo anterior, eu expliquei esse circuito aqui, né, que é um circuito que auxilia no aprendizado do sistema de numeração binário, e prometi passar uma regrinha que eu uso, tá, que vai facilitar, passar um método que eu uso, que vai facilitar bastante a compreensão do sistema de numeração binário. Vai tornar muito mais fácil você ler como converter de uma base para outra. Mas antes de falar sobre o método que eu uso, vamos dar uma olhada no método clássico que é usado na sala de aula. Observem aqui, esse é o método clássico para converter um número decimal para binário. Você pega o número, no caso aqui é o 36, e faz sucessivas divisões pelo número 2, tá? Até o resto da divisão da 0 ou 1. E também até o último quociente chegar a 1. Feito isso, alcançando este objetivo, você pega os zeros e uns, no sentido de cima para baixo, tá? E obtém o valor do número que foi dividido, no caso aqui o 36. Então, foi feita a divisão, tá? E este é o valor. Então, isso aqui corresponde ao valor 36, né? Aqui está em binário e aqui está em decimal. Observe quantas divisões foi feita, 1, 2, 3, 4, 5, com um número tão pequeno, né? Apenas um número de 2 dígitos. Agora imagine se fosse um número de 4, 5 ou 6 dígitos para você fazer isso, né? Esses cálculos aí, você ia cometer erros, né? Ia demorar muito mais. É um método bem chato de se fazer, é chato, não é complicado, é chato, né? Porque você fica fazendo continhas, divisões, depois tem que passar tudo para baixo. Este é o método de conversão de decimal para binário. O método de conversão de binário para decimal também não é menos chato, não, né? Lembrando que isso aqui é o que se ensina nas escolas e nos livros, né? É o padrão, né? Observe, eu tenho um valor em binário, e para saber este valor, o seu correspondente em decimal, o que eu faço? Eu pego o número 2 e elevo a potências, né? O valor até a quantidade de elementos que tem aqui, menos 1, né? Porque vai começar de 0, então o 2 eu elevo a 0, né? O segundo eu elevo a 1, tá? Começa aqui, então é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que chega aqui. E vou fazendo a multiplicação por cada um destes dígitos aqui, ó, tá? Faço o cálculo, coloco aqui do lado, ó, tá? Feito todo esse cálculo, eu ainda tenho que somar estes valores para chegar no resultado. Então, isso aqui corresponde a isto aqui. Isso aqui está em binário, isso aqui é o valor em decimal. Imagine que canseira. E, novamente, observe que são apenas 2 dígitos, é um número pequeno, é 40. Imagine se fosse 4.000 e lá vai quantas, né? Quantos cálculos você teria que fazer? O meu método, o método que eu uso, tá? Eu falei meu método porque eu aprendi sozinho. Eu não aprendi em livros, nem ninguém me ensinou. Eu aprendi a partir das observações, tá? Naturalmente que deve ter mais pessoas que usem, né? Porque é muito fácil, tá? É algo bem simples. Então, é claro que outras pessoas usam, né? Mas, vamos lá. Observem aqui.
esses valores. Se você perceber, se você olhar bem, se for um bom observador, vai perceber que existe um padrão aqui, ó. Ou seja, a partir do segundo elemento, ele é o dobro do elemento anterior, ou seja, o número 2 é o dobro do número 1, o número 4 é o dobro do número 2, e assim sucessivamente. Isso aqui é um padrão, não muda. E na matemática e na linguagem de programação, quando você encontra um padrão, algo que se repete assim, desta maneira, né? Você tem que tentar explorar esse padrão, porque isso vai facilitar bastante o seu trabalho, vai facilitar bastante os seus cálculos, ou vai diminuir bastante as suas linhas de programação aí. E foi isso que eu fiz, tá? Eu simplesmente explorei esse padrão aqui. E como foi que eu fiz? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é dividir em grupo de 4 elementos, tá? Esses valores aqui, tá? Eu vou mostrar como.